Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que altera a lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. A ideia é que os recursos do fundo também possam ser investidos na melhoria das condições do entorno das habitações, em saneamento, infraestrutura e urbanização para garantir a saúde da população. Os deputados conseguiram incluir emendas que garantem que os recursos do fundo investidos em programas de saúde não sejam contabilizados nos mínimos constitucionais da Secretaria Estadual de Saúde. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O que a gente não quer é que isso seja contabilizado naquele percentual de 12% que o governo tem que obrigatoriamente gastar com a saúde. Então ele pode utilizar o fundo para ações de saúde, de moradia, mas não pode utilizar isso aí para bater nos recursos previstos pela Constituição do Estado. Também foram analisadas as emendas ao projeto da mesa diretora, que criou o Fundo Especial da Assembleia Legislativa. O objetivo é permitir que os recursos economizados possam ser usados para a compra de bens destinados a programas de saúde, educação e segurança do Estado e dos municípios. A proposta foi aprovada sem alterações. Produtos fabricados ou comercializados que não tenham glúten na composição podem ter um selo estadual para a garantia da segurança das pessoas com doença celíaca. A emissão do selo deve ser feita pelo governo do estado e ter validade de 1 ano. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. O que é o glúten? Na realidade, ele existe em alguns cereais, na aveia, no centeio, o pão, de uma maneira geral. E isso provoca uma doença celíaca. O que é isso? Ela ataca o intestino e causa, por exemplo, em crianças, uma grande diarreia. A rigor, esse selo já deveria vir pela Anvisa, mas não vem. Então a Secretaria de Estado de Saúde tem esse poder para estabelecer um aviso claro, nítido, de que aquele produto tem glúten ou não tem glúten. Já os deputados Samuel Malafaia, Zaqueu Teixeira e o deputado licenciado Paulo Melo querem alterar uma lei que obriga as empresas de segurança a avisar a polícia em caso de ocorrência. O objetivo é que as empresas também passem a informar sobre os dados de veículos com sistema de rastreamento. Quem descumprir a norma poderá ser multado. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. A maioria dos carros tem o localizador, tem o GPS, e você passar essa informação para a Polícia Judiciária é importantíssimo para que você tenha uma atuação mais eficaz na recuperação desses bens e na atuação contra todos os criminosos que usam carro para cometer crimes. E o deputado licenciado Bernardo Rossi quer criar uma campanha de conscientização chamada Dezembro Vermelho para alertar a população sobre a prevenção ao HIV. O texto foi aprovado e ainda precisa retornar ao plenário para mais uma discussão. E o Estado pode ter uma campanha de alerta para a recuperação rápida de crianças e adolescentes desaparecidos. A ideia é que as emissoras de rádio e televisão e os sites de órgãos públicos do Estado divulguem os dados para ajudar no reencontro desses desaparecidos. O projeto do deputado Jorge Pisciani recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Os deputados também analisaram emendas ao texto que pode regulamentar a eutanásia de cães e gatos no Estado. A ideia é que a prática em animais de rua só seja permitida em caso de zoonose ou doenças graves infectocontagiosas ou incuráveis que coloquem em risco a saúde das pessoas ou dos animais. O procedimento deve ser justificado por laudo técnico. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. E a deputada Daniele Guerreiro quer que o Estado implante o sistema de identificação biométrica de recém-nascidos em maternidades. O texto foi aprovado e precisa passar por mais uma discussão em plenário. Quando eu tive o meu filho numa maternidade na Baixada Fluminense, e daí surgiu a minha grande preocupação, que ao receber o meu filho eu percebi que não era o meu bebê. Então a criação desse projeto eu acho muito importante, que é o projeto 150 de 2015, que autoriza o governo executivo a implantar o sistema biométrico de identificação dos recém-nascidos. Os estabelecimentos comerciais que venderem, transportarem ou estocarem produtos roubados poderão ter a inscrição no cadastro de ICMS cancelada.
Com isso, os sócios das empresas ficam impedidos de exercer o mesmo ramo de atividade por 5 anos e recebem uma multa com o dobro do valor dos produtos constatados como roubados. O projeto dos deputados Jorge Pisciani e Paulo Ramos foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O objetivo não é a punição, o objetivo é a prevenção. É preciso dar divulgação, depois de aprovado definitivamente o projeto e sancionado pelo governador, para que todos aqueles que tenham casas comerciais ou produzem qualquer coisa, saibam que o roubo e o furto de cargas podem causar consequências outras no âmbito administrativo, multas e a impossibilidade de manter aberto o estabelecimento. No expediente final, o deputado Eliomar Coelho criticou a empresa responsável pelo ônibus que se envolveu em um acidente neste fim de semana em Paraty e resultou na morte de 15 pessoas. Você, como empresário, permitir que um ônibus de sua empresa, com capacidade para transformar 45 passageiros, transporte 81 e mais, né? Quem teve a oportunidade de ver fotografias, não só do ônibus, os pneus carecas, ou seja, uma viatura sem condições mínimas para oferecer a mínima segurança a quem é transportado por ela. O deputado Luiz Paulo comemorou o envio pelo governo do estado de um projeto que cria a figura de um ente metropolitano para coordenar as ações na região. A região metropolitana só tem solução se ela for vista como um ente único, onde tem praticamente 80% da população do estado e 80% dos problemas do estado. Então tem que ter um ente para coordenar as ações de urbanismo, de infraestrutura. E o Supremo assim já o decidiu, que o estado tinha 2 anos para implementar um projeto de lei sobre essa matéria que está chegando à casa entre hoje e amanhã. O deputado Flávio Serafini cobrou a apuração de uma operação policial que resultou na morte de um jovem na comunidade do Preventório, em Niterói. Ora se acerta quem está envolvido com o tráfico, independente deste estar apresentando resistência ou não, temos vários casos de execução. Ora se acerta quem não tem nada a ver com o assunto, está passando, escolas são impedidas de funcionar, postos de saúde. É fundamental se mudar essa dinâmica. O deputado Anderson Nogueira criticou a privatização do estacionamento rotativo em Nova Friburgo. Nós estamos com uma grande campanha na cidade, eu não vendo minha cidade, contra a terceirização ou privatização do estacionamento rotativo. Por números, pela proposta do governo municipal, 90% fica com a empresa que ganha a licitação e apenas 5% com a prefeitura, porque os outros 5% restantes vão para o Fundo de Compensação Tarifária direto para a empresa de ônibus. Os deputados Dr. Julianelli e Jânio Mendes comentaram a reunião do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico, que discutiu a lei que concede incentivos fiscais para a atração de empresas para os municípios. A busca de alternativas para a indústria do automóvel é essencial e a Alerj faz parte desse processo. Isso é um projeto do governo do estado, já vem de muitos anos, incentivos fiscais, tanto a nível estadual quanto municipal, e com essa crise tornou mais que necessário algum tipo de socorro. É preciso discutirmos o equilíbrio na legislação de incentivo, que deixe de privilegiar determinadas cidades, determinadas regiões, e que dê um tratamento isonômico, um tratamento igual a todos os municípios fluminenses. E, principalmente, temos uma discussão a partir daquilo que tivemos de tratamento até hoje. Isso provocou um desequilíbrio e é preciso que tenhamos critérios que permitam uma recuperação das regiões que até aqui não receberam nenhuma forma de incentivo. O deputado Paulo Ramos defendeu o fim das contribuições de empresas para campanhas políticas como forma de combate à corrupção. O cidadão, pessoa física, com um limite muito pequeno, podendo contribuir. Mas empreiteiras, empresas, bancos, pessoas jurídicas, isso desequilibra o pleito. É o argumento da OAB, já vitorioso, dizendo que a contribuição é inconstitucional. A maioria dos ministros no Supremo
já manifestou esse entendimento, que é inconstitucional. Está lá imoralmente o ministro Gilmar Mendes com pedido de vistas. Então, é investimento. Já houve quem dissesse isso. É preciso mudar o sistema, mudar esse modelo, para que nós possamos ter as casas legislativas mais legitimadas, com a prevalência da vontade do indivíduo. O deputado Valdec Carneiro comemorou o Dia Internacional da Alfabetização. É muito importante que no Brasil, que instituiu há cerca de 3, 4 anos, uma política nacional voltada para a alfabetização na idade certa, representada pelo PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que envolve o governo federal, envolve estados, envolve municípios, envolve as universidades que atuam na formação continuada dos formadores desse programa. É muito importante que o Brasil não perca de vista essa direção, né? Nós temos ainda um longo caminho pela frente, né? Uma das metas do Plano Nacional de Educação, a meta de número 5, é uma meta que diz respeito aos desafios que ainda estão colocados para o Brasil nos próximos 10 anos em relação à alfabetização e, portanto, a gente não pode baixar a guarda.